Olá, sou Roberto Moreira de Almeida, professor de Direito Eleitoral e procurador da República. No programa de hoje, o Saber Direito Responde, nós vamos responder às indagações enviadas pelos internautas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Você também pode nos encaminhar a sua dúvida, o seu questionamento para o nosso programa. Teremos, então, o maior prazer em responder os seus questionamentos. A primeira dúvida, o primeiro questionamento, veio do internauta Rafael Silva, de Patos, de Palmas, melhor dizendo, Tocantins. A pergunta é a seguinte: professor Roberto Moreira, assistindo à sua aula, fiquei ainda com dúvida a respeito do conceito do direito eleitoral. O que é o direito eleitoral efetivamente? Bom, meu caro Rafael Silva, o direito eleitoral nada mais é do que o ramo do direito público constituído por normas e princípios disciplinadores de determinadas matérias. Então, o que é que o direito eleitoral se encarrega de estudar? O direito eleitoral se encarrega de estudar, primeiro, do processo civil eleitoral, que vai desde o alistamento até a diplomação dos eleitos. Você pode dizer, então, que o direito eleitoral é o ramo do direito público constituído por normas e princípios disciplinadores do alistamento, das convenções partidárias, do registro de candidaturas, da propaganda eleitoral, da votação, apuração, totalização dos votos, diplomação dos eleitos, bem como das medidas e garantias relacionadas ao exercício da soberania popular. Aí você tem um conceito sucinto, um conceito claro e pode também, querendo, acrescentar a questão penal, porque também o direito eleitoral se encarrega das garantias, das vedações, das aplicações das sanções administrativas e penais no âmbito eleitoral. Então está aí o conceito do direito eleitoral de forma clara, de forma objetiva. A questão de número 2, a pergunta de número 2 do nosso programa, foi enviado o questionamento por Tamara Rodrigues. Tamara Rodrigues, ela é residente em Eldorado, Mato Grosso do Sul. A indagação é a seguinte: professor Roberto Moreira de Almeida, o que o senhor entende por princípio da anualidade eleitoral? A sua pergunta, minha prezada Tamara, ela é de suma importância e é interessante que nós esclareçamos bem a respeito desse princípio da anualidade eleitoral. Onde está inserido esse princípio na nossa legislação? O princípio da anualidade eleitoral está contido na Lei das Leis, na Lei Ápice ou Constituição Federal, exatamente no artigo 16 da nossa Constituição Federal, que é de 5 de outubro de 1988. Então, Tamara, você deve aí estar de posse da Constituição Federal, abra esse diploma legal e veja o que diz o artigo 16 da nossa Carta Magna. Lá você vai encontrar que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, mas não se aplicará à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Vamos esclarecer melhor esse princípio. Então, o que seria uma lei eleitoral? Toda lei eleitoral, ela tem que ser oriunda do Congresso Nacional. Até porque cabe ao Congresso Nacional legislar sobre a matéria eleitoral. Onde está previsto isso? Então, no artigo 22 da própria Constituição Federal, inciso 1º, diz que cabe à União privativamente legislar sobre direito eleitoral. Então, a lei deverá ser oriunda do Congresso Nacional, o projeto de lei iniciado na Câmara dos Deputados e lá aprovado, tem que ser submetido à aprovação também do Senado Federal, deve passar pela sanção ou veto do presidente da República, e aí você tem uma lei efetivamente publicada, né, no Diário Oficial da União, e ela entrará em vigor.
Mas aí o princípio da anualidade eleitoral, o que é que ele prevê? Ele prevê que a lei eleitoral, ela pode ser elaborada e editada a qualquer tempo. E ela entrará em vigor na data de sua publicação. Mas o que é que diz o princípio da anualidade? Então, o princípio da anualidade eleitoral diz que a lei entrará em vigor na data de sua publicação, porém, não se aplicará à eleição que ocorra até um ano de sua vigência. Só para exemplificar, nós temos o caso aí da lei da ficha limpa, a lei complementar número 135 de 2010. Então veja que a lei complementar 135 alterou, né, é uma lei complementar que alterou a lei das inelegibilidades, que é a lei 64/90. Mas como essa lei ela foi promulgada, né, ela foi editada e, obviamente, publicada no Diário Oficial da União no próprio ano das eleições de 2010, a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. E a decisão foi no sentido de que, com base no artigo 16 da Constituição Federal, em razão do princípio da anualidade eleitoral, a lei da ficha limpa não poderia ser aplicada às eleições daquele ano. Então está aí, feito o esclarecimento, a Tamara Rodrigues, de Eldorado, Mato Grosso do Sul, para quem mandamos um forte abraço. A questão de número 3, a indagação feita por um dos nossos internautas que assistiu aí o mini curso de Direito Eleitoral do programa Saber Direito. A pergunta é a seguinte: Dr. Roberto Moreira de Almeida, algum estrangeiro foi equiparado a brasileiro pela Constituição Federal de 1988? Napoleão Cruz, aqui do Distrito Federal, da cidade satélite do Guará. Prezado Napoleão Cruz, a sua pergunta é muito pertinente e é interessante que nós esclareçamos para o nosso telespectador essa questão do estrangeiro. Na realidade, o português, né, ele foi equiparado a brasileiro naturalizado. Você pode aí abrir a Constituição Federal, lá no artigo 14, parágrafo 1º, você vai encontrar a regra segundo a qual aos portugueses residentes no Brasil, desde que Portugal reconheça idêntico direito ao brasileiro residente em Portugal, ele será considerado brasileiro naturalizado, ou seja, ele poderá exercer os mesmos direitos, né, aqui no Brasil, se, obviamente, Portugal assegurar idênticos direitos a um brasileiro residente em Portugal. Portanto, o português é considerado estrangeiro, porém, pela nossa Constituição de 1988, desde que haja reciprocidade, repito, em favor de brasileiros residentes em Portugal, ele será, então, equiparado a brasileiro naturalizado. E é bom lembrar que o brasileiro naturalizado, ele não poderá exercer determinados cargos, estão previstos no artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição. Então você lembra lá do MP3.com, um macetezinho, quais são os cargos privativos de brasileiro nato? MP3, ou seja, M de ministro do Supremo Tribunal Federal. Os 3 P's, presidente da República, presidente da Câmara e presidente do Senado Federal. E o CON, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Esses cargos são privativos de brasileiro nato. Portanto, o brasileiro naturalizado e o português equiparado a brasileiro naturalizado, eles não poderão ocupar nenhum desses cargos. Também não é permitido ocupar determinadas funções, como é o caso do Conselho da República. No Conselho da República haverá a presença de 6 brasileiros natos, né, que é um órgão de consulta, um órgão de assessoramento do presidente da República. Há uma outra distinção com relação ao brasileiro nato e naturalizado no que concerne à extradição. Nenhum brasileiro nato poderá ser extraditado, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em 2 casos, se praticar crime antes da naturalização ou envolvimento de tráfico ilícito de entorpecentes. Está aí, portanto, o esclarecimento da pergunta de Napoleão Cruz, de Guará, no Distrito Federal,
Vamos agora a um pequeno break comercial e retornaremos em seguida com mais questionamentos. Olá, estamos de volta no programa Saber Direito Responde. Eu sou Roberto Moreira de Almeida, professor de Direito Eleitoral e procurador da República. Estamos respondendo às perguntas enviadas pelos internautas pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. A pergunta de número 4 foi encaminhada por Alcione Vargas, do Rio Branco, no Acre. A pergunta é a seguinte: professor Roberto Moreira de Almeida, quais os requisitos de elegibilidade, inelegibilidade e reelegibilidade no Brasil? Obrigada, Alcione Vargas, Rio Branco, Acre. Minha prezada Alcione, as regras de elegibilidade ou condições de elegibilidade estão previstas basicamente no artigo 14, parágrafo 3º de nossa Constituição Federal. A primeira regra concerne a nacionalidade. Para ser eleito, para se eleger a vereador até presidente da República, é preciso que a pessoa tenha a nacionalidade brasileira. Existe alguma exceção? Sim. No caso do português, residente no Brasil, como nós falamos no bloco anterior, desde que haja reciprocidade em favor de brasileiro residente em Portugal, ele poderá exercer direitos políticos no Brasil, embora seja estrangeiro, mas foi aí equiparado a brasileiro naturalizado. Nacionalidade brasileira seria o primeiro requisito. Segundo, gozo dos direitos políticos. Aquela pessoa que está com os direitos políticos suspensos, ou que perdeu os direitos políticos, obviamente, não poderá exercer cargo eletivo algum. Terceiro requisito, alistamento eleitoral. Para você ser votado, é conditio sine qua non, é indispensável que você também vote. O direito de ser votado depende do direito de votar. O alistamento eleitoral é uma exigência também constitucional. Depois nós temos o domicílio na circunscrição. Temos 3 circunscrições no nosso país. As eleições presidenciais, basta você ter domicílio em qualquer parte do território nacional. Nas eleições gerais, governador, vice-governador, senador, deputados, aí você tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição estadual ou ter domicílio no Distrito Federal que você pretende aí concorrer. E nas eleições municipais, o domicílio da eleição é o próprio município. Então, caso você queira se candidatar a vereador, vice-prefeito ou prefeito, você terá que ter domicílio eleitoral, e esse domicílio eleitoral tem que ser no mínimo 1 ano antes das eleições. Outro requisito previsto na Constituição, no artigo 14, parágrafo 3º, é filiação partidária. No Brasil, não há candidatura avulsa. É preciso que a pessoa esteja filiada a um partido político, também, no mínimo, 1 ano antes das eleições. Porém, os estatutos partidários podem estabelecer um prazo maior do que 1 ano de filiação partidária. E a idade mínima. Qual seria a idade mínima para presidente da República? Então, presidente da República, vice-presidente da República, 35 anos de idade. Para senador da República, também 35 anos de idade. E aí você terá a segunda idade, 30 anos, para governador do Estado, governador do Distrito Federal, vice-governador do Estado, vice-governador do Distrito Federal, 30 anos. 21 anos de idade para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. É bom lembrar que o juiz de paz também ele é eleito. E por último, a idade de 18 anos para vereador, né? Vereador dos municípios. Essas idades aí é importante lembrar que a lei das eleições, a lei 9.504, estabelece que essa idade deve ser aferida na data da posse, ou seja, na data da investidura no cargo, e não na data da eleição ou na data do registro de candidaturas. Além dessas regras, é importante lembrar que a elegibilidade ocorre, e aí vem o questionamento seguinte, com relação à inelegibilidade. A elegibilidade
não haverá caso ocorra uma das hipóteses de inelegibilidade. Então, em primeiro lugar, são inelegíveis os inalistáveis, aquelas pessoas que não podem se alistar eleitores, é o caso dos estrangeiros e no caso do conscrito. Então, conscrito é aquele jovem que presta o serviço militar obrigatório. Ele é inalistável em razão da Constituição Federal assim estabelecer. Os estrangeiros, em razão de não ter a nacionalidade brasileira. E, obviamente, a regra da reelegibilidade, cargos do Poder Legislativo, não há qualquer problema, não há impedimento à reeleição sucessivas vezes. E, no caso, descargo do Poder Executivo, a emenda constitucional número 16 de 97 permite apenas uma reeleição para um mandato consecutivo. Está aí, portanto, Alcione Vargas, a resposta aos seus questionamentos. A pergunta agora foi enviada por César Maranhão, de São Paulo, capital. César Maranhão indaga: professor Roberto, o que você entende por sufrágio censitário e sufrágio capacitário? Nós até esclarecemos, o sufrágio censitário é um sufrágio restrito em razão de riqueza. Poderia, como é o caso da Constituição de 1824, que exigia uma renda mínima anual para que a pessoa pudesse participar do processo eleitoral. Quem não tivesse aquela renda mínima anual não poderia participar, seja como eleitor, seja como eleito. Já o sufrágio restrito capacitário seria por razões intelectuais. Por exemplo, se houvesse vedação ao direito do analfabeto, por exemplo, de votar e ser votado. Então nós teremos o quê? Um sufrágio restrito capacitário. É bom lembrar que a Constituição de 1988 adotou o sufrágio universal. Não há restrição com relação a esse questionamento intelectual no caso concreto. Está aí, então, o esclarecimento da dúvida do nosso internauta César Maranhão. Vamos a um pequeno intervalo e logo em seguida retornaremos para o último bloco das nossas respostas aos questionamentos dos nossos internautas. Professor de Direito Eleitoral, e hoje estamos aqui no programa Saber Direito Responde. Estamos tirando as dúvidas dos internautas que nos enviaram os seus questionamentos para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Estamos no terceiro e último bloco e indagação agora vem de Thales Rodrigues, aqui da cidade satélite Guará, do Distrito Federal. O que é, professor Roberto Moreira, autodesincompatibilização e heterodesincompatibilização? Meu caro Thales, com certeza você deve ser algum concursando, algum estudante se preparando para um concurso público. E esse questionamento surgiu coincidentemente em um concurso público do Ministério Público do Estado da Paraíba. O concurso público indagava o que é autodesincompatibilização e heterodesincompatibilização. A desincompatibilização é uma exigência legal, a Lei Complementar 64/90 estabelece que a pessoa que ocupa determinados cargos, empregos ou funções devem se afastar dessas atividades num determinado período antes das eleições. Às vezes 6 meses, outras vezes 4 meses e outras vezes 3 meses. A Lei Complementar, então, estabelece quais são essas hipóteses. Então, aí vocês teriam o conceito de desincompatibilização. E o que é uma autodesincompatibilização? É quando a própria pessoa, ela pretende se candidatar a um determinado cargo eletivo e ela precisa se afastar desse cargo, desse emprego ou dessa função. Aí você está diante de uma autodesincompatibilização. Por exemplo, suponhamos que eu seja prefeito da cidade de São Paulo e queira me candidatar a governador do estado de São Paulo. Então, a lei e das inelegibilidades, a Lei Complementar 64/90, exige que Roberto Moreira de Almeida tenha que renunciar ao mandato de prefeito 6 meses antes das eleições. Naquele caso, eu estou me afastando do cargo para concorrer a um outro cargo. Nesse caso, ocorreu a autodesincompatibilização. Já a heterodesincompatibilização é caso eu tivesse que me afastar de um determinado cargo para não gerar a inelegibilidade de um parente meu. É o caso, por exemplo, do presidente da República, suponhamos o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tivesse um filho
que pretendesse se candidatar ao governo do Estado de São Paulo. Então, como ele é presidente da República, 6 meses antes das eleições, se o filho dele, obviamente, quiser ocupar, exercer esse direito de postular o cargo de governador do Estado de São Paulo, ele será inelegível, porque a circunscrição do presidente da República abrange todo o país. Então, nesse caso, o presidente teria que renunciar ao cargo de presidente da República 6 meses antes da eleição para não gerar a inelegibilidade do filho. Portanto, está aí a resposta. Seria o caso de uma heterodesincompatibilização. Muito bem, Thales Rodrigues. Vamos à indagação agora de Gláucia Amaral, de Belo Horizonte, Minas Gerais. O que o senhor entende por inelegibilidade inata e inelegibilidade combinada? Bom, a inelegibilidade inata, ela é inerente à própria pessoa e se dá para qualquer cargo. Por exemplo, o analfabeto. Foi dado a ele o direito de votar, mas ele não tem o direito de ser votado. O analfabeto teria uma inelegibilidade inata. A inelegibilidade combinada é aquela decorrente de uma sanção, né, uma punição que a pessoa sofreu. Por exemplo, quem foi condenado criminalmente ou foi condenado por um ato de improbidade administrativa ficará com os direitos políticos suspensos. Enquanto estiver com os direitos políticos suspensos, haverá, portanto, uma inelegibilidade que não é inata da pessoa, e sim uma inelegibilidade combinada. E a segunda parte da indagação de Gláucia Amaral é que qual a diferença entre inelegibilidade absoluta e inelegibilidade relativa? Prezada Gláucia, a inelegibilidade absoluta é aquela para qualquer cargo. Mais uma vez, exemplificamos com o analfabeto. Há uma inelegibilidade dele para vereador, deputado estadual, presidente da República, o que for. Já a inelegibilidade relativa é apenas para um cargo específico. Então, se você é governador e, obviamente, quer se candidatar a um outro cargo, você precisará o quê? Se afastar do cargo que você exerce 6 meses antes das eleições. É uma inelegibilidade relativa, porque só ocorrerá caso você não se afaste aí do seu cargo que ocupa. E a última indagação vem aí de Eva Simões, lá da cidade mais verde das Américas, da cidade de João Pessoa, onde o sol nasce primeiro. Eva Simões indaga, professor Roberto, como está então organizada a Justiça Eleitoral? Bom, a Justiça Eleitoral tem 3 graus. Primeiro grau, nós temos juízes e juntas eleitorais. No segundo grau, tribunais regionais eleitorais. Cada capital do país teremos um tribunal regional eleitoral composto de 7 membros, 7 integrantes, 2 deles oriundos do Tribunal de Justiça, 2 desembargadores, 2 juízes estaduais, 1 juiz federal ou desembargador federal, onde houver sede de Tribunal Regional Federal, 2 advogados. E, por último, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, com sede em Brasília, jurisdição para todo o país, também com 7 magistrados. 3 deles oriundos do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados. E é bom lembrar, nós não podemos esquecer, que é também órgão de primeiro grau da Justiça Eleitoral, as juntas eleitorais. Elas só são formadas 60 dias antes das eleições. 60 dias antes das eleições, formam-se as juntas eleitorais e elas têm a incumbência básica de tratar das impugnações à própria votação e também a diplomação dos eleitos nas eleições municipais, vereadores, vice-prefeitos e prefeitos. Agradecemos então aí aos nossos internautas que nos enviaram as suas dúvidas, os seus questionamentos e nós convidamos aí a você que também faça isso. Pode continuar mandando as suas perguntas, as suas dúvidas direcionadas para o professor Roberto Moreira de Almeida, do mini curso de Direito Eleitoral, para saberdireito@stf.jus.br. Com certeza teremos o maior prazer de elucidar a sua dúvida e trazer e responder, inclusive, por seu e-mail, a respeito desse questionamento, dessa discussão jurídica por você trazida ao nosso conhecimento. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima oportunidade.